Gente, boa tarde. Meu nome é Marcos Rocha e quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, falar do meu raciocínio sobre determinadas coisas que são pregadas em muitos altares nos dias de hoje, que a gente examinando as Escrituras deixa a gente muito pensativo, porque muitas das vezes a gente percebe que o Evangelho fala uma coisa e está sendo pregado o contrário em muitos lugares. Eu não posso generalizar, mas eu posso garantir que a maioria dos altares espalhados por aí estão pregando coisas que não têm nada a ver com o verdadeiro espírito do Evangelho de Jesus Cristo. E que o Evangelho de Jesus fala, vai para cá, e eles estão ensinando o povo aí o oposto. Vamos meditar num trecho que fala assim, Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. De novo, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Embora a Bíblia seja toda cristocênica, de capa a capa, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, as Escrituras referem a Jesus Cristo. E tudo que foi acontecido no Antigo Pacto, as coisas que aconteceram, aquelas leis, as normas, regulamento, em termos de sacrifício, essas coisas assim, tudo era sombra de um bem futuro, ou seja, de uma coisa muito excelente que viria a acontecer futuramente, igual fala aqui em Hebreus 10, 1. Não era a imagem exata das coisas, mas eram sombras. Aí eu queria perguntar para vocês, quando chega um ente querido, antes dele chegar perto de você, primeiro vem a sombra dele. Você pode até ficar feliz, porque sabe que através daquela sombra ele vem logo em seguida, mas você vai ficar muito feliz mesmo é com a presença do seu ente querido na sua frente. E você nem vai lembrar da sombra. Então tudo o que aconteceu no Velho Testamento era sombra e apontava para Cristo. Começando de Gênesis, quando um cordeiro foi morto, para que a sua pele fosse feita roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva, aquele cordeiro apontava para Cristo. Os sacerdotes que representavam o povo diante de Deus, os sumos sacerdotes, que sacrificavam anualmente animais, para que através do sacrifício de animais, aquele sangue, fosse perdoado o pecado que o povo hebreu tinha cometido durante o ano. Aquele cordeiro simbolizava Cristo. Você vê que quando Cristo vai ser batizado por João, lá na beira do Jordão, João mostra para o pessoal, olha lá, eis o Cordeiro de Deus, vem lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Aqueles cordeiros anualmente sacrificados apontavam para Cristo. A água que o povo bebeu, que saiu da rocha lá no deserto, quando Moisés toca com teu cajado na pedra, aquela água era Cristo. Ele fala assim, eu sou a água da vida. Aquela rocha também era Cristo. Os sacerdotes no templo simbolizava Cristo, o sumo sacerdote que sacrificava os cordeiros era Cristo, os cordeiros era Cristo. O sangue do cordeiro que foi posto na porta, nos umbrais das portas, lá no Egito, para que o anjo da morte passasse e não matasse as pessoas, era preciso pôr o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e quem fez isso foi poupado, simbolizava Cristo.
Aquela serpente de bronze lá no deserto que foi posto no lugar alto, para que todas as pessoas picadas por serpentes venenosas, para não morrer, na mesma hora olhava para aquela serpente de bronze e suas vidas eram poupadas, era curado imediatamente. O maná que desceu do céu para matar a fome daquele povo simbolizava Cristo. Cristo fala: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Até mesmo aquela tocha de fogo que iluminava o povo durante a noite, caminhando pelo deserto, e aquela nuvem branca que seguia o povo fazendo sombra, para que não fosse queimado pelo sol, era Cristo. Tudo apontava para Cristo. Tudo foi cumprido nele. Em Cristo cumpriu todas essas coisas. É por isso que quando ele foi sacrificado lá na cruz, antes de dar o último suspiro, ele fala: Pai, está consumado. Pai, está consumado. Então, outra parte da Bíblia fala que ele pegou todas essas leis, todas essas coisas que era contrária a nós, em formas de ordenança, e cravou na cruz. Então, gente, o que eu vejo hoje? O que eu vejo hoje é muitas coisas do antigo pacto, das leis de Moisés, é trazido para os dias de hoje, para o altar. Eu estou vendo muita gente vivendo de sombra. E eles ensinando as pessoas a viver de sombra. Sendo que a Bíblia fala que as coisas velhas se foram e tudo se fez novo. Que a Bíblia fala que quando muda um sacerdote, muda as leis. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, mas mudou o sacerdote. Hoje em dia, o sacerdote é da tribo de Judá, que é Cristo. Cristo é da tribo de Judá. Então mudou as leis. As coisas velhas se foram e tudo se fez novo. Então, sinceramente, há muito que se refletir sobre essa tal hermenêutica que está sendo usado hoje. A gente só vai entender isso, o verdadeiro evangelho. É quando a gente passa a usar Cristo como interpretação de todas as Escrituras. Como eu disse, a Bíblia é toda cristocênica, de Gênesis a Apocalipse. E você verdadeiramente vai entender as Escrituras somente quando eu e você usarmos Jesus Cristo como a chave de interpretação das Escrituras. Amém, gente? Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe a todos vocês, espalhado por esse Brasil afora. E eu guardo comigo aquela palavra que diz no Salmo 24, que a terra, toda a terra e todos os seus habitantes pertencem a Deus. Salmo 24. Isso não quer dizer religião, porque Deus não é tão pequeno assim. Entendeu? Lá está escrito que a terra e todos os seus habitantes pertencem a Deus. Independente das suas religiões, você pertence a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.